Bom, gente, vamos lá. O que aconteceu ontem neste país é muito, muito sério. Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber. Esse é o nosso 15º programa e desde que a gente começou isso aqui, a gente vem dizendo que a gente quer trazer para você o que importa e não elucubrações sobre o que poderia ter acontecido, o que pode acontecer, o que... Não. Primeiro foco aqui. Vamos explicar o que aconteceu ontem. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários mesmo, de seus aliados por suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo na presidência da República. Uma tentativa de golpe de Estado. Sim, e quando eu falo aliados, eu estou falando alta patente de aliados. A parada é muito séria. A Justiça determinou que o Bolsonaro entregasse em 24 horas o seu passaporte para a Polícia Federal, o que já aconteceu de acordo com o assessor Fábio Weingarten. Gabriel, só antes de eu continuar aqui, quando a gente fala tentativa de golpe, é bom ficar claro o quê? As pessoas estão reclamando que, como as pessoas, né, os bolsonaristas sobretudo estão reclamando, como que pode punir alguma coisa que não aconteceu. Aí vamos lá, gente, é uma questão básica de semântica. De raciocínio. De raciocínio, né? Se um golpe de Estado é bem sucedido, ele não tem como ser punido. Porque quem assume o poder com o golpe estará no poder. Logo, não se punirá por ter assumido o poder. Então, de acordo com a nossa Constituição, a única coisa que você pode punir nesses casos é a tentativa de golpe. Exatamente. Né? Deixar claro isso aqui. Vamos partir desse princípio. Só para a gente deixar já claro na largada. É isso. O que foi cumprido ontem? 33 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão, além de uma prisão extra que já a gente fala. Além de outras medidas cautelares. Tudo isso foi autorizado por quem? Xandão, do Supremo. Então, assim, Gabriel... Cachorro do Supremo. Isso. Então, a Lajec, o estripador, Gabriel, vamos por partes. Vamos por partes. Mas antes, de fato, da gente destrinchar esse assunto, como hoje é sexta-feira de carnaval, eu preparei uma marchinha pra gente começar. Ai, que delícia! Claro. A pipa do vovô não sobe mais. É tipo isso. Você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai, meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta, Japonesa Federal. Ai, meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta. Que isso, o Uber Black agora vai te buscar em casa. Eles te acordam lá. Cara, isso é bom demais, né? Essa marchinha aí, pra quem não lembra, foi composta em 2015, ali no início da Operação Lava Jato, quando o japonês da Federal batia na casa das pessoas às 6 da manhã. E só para deixar claro, é por isso que a gente tem que conversar sobre esse negócio de prisão de ex-presidente da República. Isso que eles estão vendo que é uma coisa aparentemente está se tornando comum no Brasil. Mas vai. Mas vamos lá. Vamos parabenizar primeiro o moço que deu o nome para essa operação de Tempus Veritatis, que é a hora da verdade em latim. Uma corajosa ironia, né? Tendo em vista o slogan do presidente Bolsonaro, que é conheceis a verdade vos libertará. É a hora H. É isso. Afinal de contas, de onde veio toda essa operação? Ela vem da delação do coronel Mauro Cid, aquele ajudante de ordens do Bolsonaro que tem o cabelo do Tintim, lembra? Sim, aquele da virgulinha aqui. Isso. Com a inteligência que é muito peculiar a essa turma toda, o Mauro Cid tinha em casa um computador com um vídeo de 1h30 de uma reunião que contava com a presença de Bolsonaro sobre esse potencial golpe de Estado. Tá. No centro da mesa. Aí, vamos lá. Vamos entender o seguinte. É praxe filmar... Porque, olha só, a gente está 4 anos depois, quase, daquela reunião ministerial que a gente viu do Bolsonaro, onde tem a boiada, onde a gente viu o pobre coitado daquele ministro que ficou lá um mês. O Taixe, Nelson Taixe. O Taixe olhando assim, tipo, Ele onde tinha que mais, eu me enfiei? Ele tinha mais 2 gotas de alma, o Taixe, naquela reunião, né? Exatamente. Era o que sobrou, assim, Aí, no espírito dele. 4 anos depois, uma outra reunião ministerial gravada. É praxe gravar reunião ministerial? Não quando você vai convocar golpe de Estado entre os ministros, Cecília. Isso mostra pra gente... São 2 possibilidades, e eu acho que as 2, na verdade, fazem sentido. É uma burrice atroz. Eles
Eles têm esse componente. É uma burrice, é um diamante lapidado da burrice. É um cristal intocado de estupidez. Um diferencial ali, né? É uma coisa que a gente não vê todo dia. Não. Né? Ainda mais nos altos escalões da política brasileira, que só tem raposa. Porque né? você convoca uma reunião, você filma essa reunião e nessa reunião você diz... Eu acho que... Temos que fazer algo porque eu não vou ganhar a eleição. Por mais que eu tenha votos, eu não confio. Você vê que ele não está falando pro cercadinho. Não, ele está falando para ministro de Estado, né? Dentro do Palácio do Planalto. Vocês estão entendendo? Essa é a gravidade do rolê. A gente ficou a uma unha de sofrer um golpe de Estado. A gente não sofreu um golpe de Estado porque a cúpula das Forças Armadas... Estavam com preguiça. Pode ser. Eu ia dizer que eles não quiseram aderir ao golpe, mas essa é uma leitura. E eu ia falar também. que eles não tiveram espírito de corpo. Também. Mas é isso, assim. Não existe nenhuma regra constitucional que exija que reuniões ministeriais sejam gravadas. Então, assim, muito menos salvas depois no computador do assessor preso. No Google Docs. Tem um componente forte de burrice, mas tem uma coisa também que pode ser... Eles tinham tanta convicção de que isso ia funcionar, que eles queriam fazer depois uma peça publicitária um de como foi o documentário. golpe. Documentário. Como chegamos Mas lá? é difícil separar a linha do otimismo com da estupidez, é uma linha muito tênue. Muito. E a gente viu que esse governo, né, durante os 4 anos que teve lá em Brasília, eles agiram com muita... Otimismo. Isso! Não, e tem uma questão, o Pedro até trouxe na nossa reunião isso, o componente midiático, especialmente de Carluxo, que gerenciava ali as redes, né? Sim. Então, filmar isso tudo para gerar cortes, como a gente faz aqui na internet, talvez fosse normal. Aí você pega uma reunião, eles esquecem que eles estão falando uma hora. Esquecem, não, eu não sei mais. Essa teoria do Pedro, ela faz tanto sentido que um dos grupos, né, dos investigados era responsável só por isso, por agitar redes sociais. Então, Vamos fala explicar. De acordo com essa operação, então, todos os investigados por tentar minar os resultados da eleição de 2022 se dividem em 6 núcleos de atuação. Então, vamos lá. O primeiro núcleo construía e propagava informações falsas sobre uma suposta fraude nas urnas. O segundo era responsável por incitar militares a aderirem no golpe de Estado. Então, era a galera que ficava assim, vem pra Legal. porrada, vem. Exatamente. Tá. O terceiro era um núcleo jurídico que, assim, Não trabalhou. não funcionou. Eles No estavam caso- Não. trabalhando de Porto de Galinhas. Exatamente. O quarto era um núcleo de inteligência paralela, a tal da Que bem também paralela. já fica puxado. Tava fica tão puxado. paralela essa inteligência que alguns até questionam. O nome de inteligência é desinteligência paralela, né? Incrível. O quinto era um núcleo operacional de apoio às ações golpistas e o último era o núcleo de oficiais de alta patente que dava suporte aos outros núcleos. A gente está falando de generais de 4 estrelas. Sim. A gente tá falando de major, de assessor, Coronel. de comandante. É basicamente isso. É muito grave, é muito grave. Então, Então- o que pesa contra o Bolsonaro, Isso. né? Deixar isso claro, que é a pergunta de todo mundo, é golpe de Estado. Sim, o que pesa. Vamos lá. Então, o que pesa? Não precisa nem de delação premiada, gente. O cara filmou a reunião É falando isso. assim, ó. Por mais que eu tenha 80% dos votos, Bolsonaro fala isso na reunião. Por mais que eu tenha 80% dos votos, eu não vou ganhar essa eleição. Ele confiava plenamente na irregularidade das urnas. Tem, inclusive, uma Que não mensagem... foram confirmados, que não existiram. E não que- só isso, tem uma mensagem do Mauro Cid para um interlocutor reclamando que o Ministério da Defesa não encontrou irregularidades na eleição. É tipo, droga, não tem o que dizer. É o Bernardo Romão, que é o assessor do Isso, comandante com o Cid, né? do Sul, Selva. Isso. que ele vira e fala assim, e aí, novidade, como é que tá? Não sei o quê, Paraná, Porque se não eles me engano. botaram o esse. Ministério da Defesa, o que já é surreal, para dar uma conferida ali no Isso, processo aí ele fala assim, eleitoral. não tem nada, Apoiado. a gente está indo fazer investigação e não sai nada. Ou seja, os próprios ministros falavam assim, ó, gente, não tem, eu não vou inventar porque não tem. Basicamente era isso. Aí então, vamos lá. Se confirmadas as investigações, tenham em mente o seguinte, gente, estamos num processo de investigação. Xandão decidiu prender preventivamente
pessoas que pudessem, de alguma forma, influenciar no andamento da investigação. Isso. O grupo pode ser enquadrado em crimes como organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além de Bolsonaro, vamos deixar claro quem está envolvido nesse esquema. Aí o negócio fica muito bom. Caprichado. Vou começar aqui com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Ele não estava entre as prisões decretadas por Xandão. Exato. Eu gosto muito que Valdemar da Costa Neto, eu acho que talvez seja o primeiro político que conseguiu ser preso com a ajuda do PT e com a ajuda do Bolsonaro. Sempre. É incrível. Tanto Se há nessa governo, estou preso. Se há O governo, negócio estou é preso. brigar, seja quem tiver no Planalto. Eu acho que é o primeiro caso. Não me lembro de outro que talvez tenha conseguido esse feito. Não. E aí, quando eu vi porte legal de arma ontem, eu falei, ué, mas ele estava em trânsito, porque é porte, não é posse, né? Posse você tem. Mas estava no quarto do hotel onde ele vive, em Brasília. E não era dele. Era do filho. E aí, vamos lá fazer uma ressalva importante, né? Também. Bolsonaristas também dizendo nas redes sociais que absurdo, a arma era do filho, como que prendem ele? Tá na pergunta. A arma era do filho. autoexplicativa. A arma que é do seu filho, você não pode sair com ela. Ela é do seu filho, inferno. Não pode. Sim. Né? Então, Valdemar foi preso. A polícia estava executando um mandado de busca e apreensão por provas nesse esquema da tentativa de golpe e acabou encontrando ali uma arma para a qual ele não tinha porte. Isso. Mas, além disso, como no Brasil nada é tão ruim que não possa piorar, delícia. a polícia também encontrou uma pepita de ouro com Valdemar, proveniente do quê? De garimpo ilegal. Isso não é uma suposição nossa. A perícia da Polícia Federal informou que a pepita de ouro encontrada com Valdemar é de garimpo ilegal. Então, assim, é o megazord do crime, né? É porte ilegal de arma, é garimpo ilegal, é participação em golpe de Estado. Isso. E lembrando sempre aqui, como o Pedro acabou de nos lembrar, que Valdemar não é réu primário e já teve preso quando participava de outro golpe que se chamou Mensalão. Sim. Exatamente. Que é, né, Um golpe aos cofres públicos brasileiros. É isso, e que tinha ali como objetivo fazer a manutenção do Lula no Exato. poder. Desculpa, uma E, de correção. certa Bob forma, Jeff. Bob Jeff. Bob Jeff foi o segundo, foi quem foi o precursor verdade, dessa tendência. É verdade. Isso. Só que ele fez o inverso é isso. Do É que Valdemar. assim, ó, não tem mais mensalão. Mas tem os dinheiros que ainda correm, né? Porque Tem o aqui no emendão, Brasil tem né? o emendão. Exatamente. Só quero trazer o comentário do Gustavo. Certeza que sairia um doc com o nome O Dia que Salvamos o Brasil. Eu ia falar uma coisa que eu não Perfeito. posso. Mas Perfeito. com produção de uma E- produtora de conteúdos muito famosa na internet. Paralela. E com muita imagem feita no Canvas. Certeza. Com certeza, Muito. uma arte caprichada no É. Canvas. Direção artística de Deltan Dallagnol com PPT. Exatamente. Pois bem, aí a gente tem um álbum de figurinha, né? Valdemar é repetida, né? Valdemar é figurinha repetida, porém é figurinha dourada. Sim, Né? é alto escalão. É aquela né? que fica na primeira página isolada aqui, né? Exato. Só que tem uns outros nomes que são importantes da gente dizer, porque são nomes de alta patente. Patente alta, bigode grosso. Vai. Nós temos os ex-ministros General Augusto Heleno, que era do GSI, Anderson Torres, que era da Justiça, o general Walter Braga Neto. Peraí. Anderson Torres, que era da Justiça, mas que já tinha sido preso cara de Não, 8 de janeiro. Estava preso até outro dia. Isso. Né? Tava Porque preso ele até era outro secretário dia. de Segurança Pública Do do Distrito Distrito Federal. Federal, só lembrando. O homem que foi preso porque era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, à época do 8 de janeiro, virou um integrante, né? Sim, isso. absolutamente. É provas atrás de provas, provas atrás de provas. É isso. A gente está falando aqui, fazer outra explicação que eu acho que é importante Tá. também, suposta tentativa de golpe de Estado. A gente faz isso por um dever, um vício jornalístico de alguma maneira também, que é aquilo de que a gente não pode cravar que um crime está sendo cometido, então enquanto ele não for de fato julgado. Porque Sim. o crime, pela regra, ele não acontece no momento do crime, ele acontece no momento da condenação. Exatamente. Exato. Até porque no nosso regramento jurídico a gente tem o crime ponto de importante. calúnia, eu tô lembrando certo, que é você imputar falsamente alguém Imputar crime. falso crime. Isso. Então, até que não aconteça a condenação,
Convém grave, usar convém, o suposto. convém, isso. Só que, Mas não é porque a gente esteja enfraquecendo... passando pano, nada Não. disso. As provas são absolutamente robustas. Então a gente tem Né? ex-ministros, Isso. general. Aí tem o ex-ministro general Walter Braga Neto, que não só foi ministro da Casa Civil, que costuma ser a pasta mais relevante de qualquer ministeriado, mas também foi candidato à vice-presidência em 2022. E temos o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Isso. Todos foram alvos de busca e apreensão. Só que aí tiveram as prisões, como a gente ouviu, né? Aí tem o Felipe Martins, Aquele assessor, né, internacional do Bolsonaro, que fez o símbolo gestinho. White Power, né? Exatamente. Que adorava falar de relações exteriores. Ele acha que ele que resolveu a crise dos Isso. fertilizantes. Um grande Ele que embaixador. apresentou Bolsonaro pro Trump. Isso. Toda... E aí, a parada fica mais séria entre as prisões quando a gente está falando de militar. E por que fica sério quando a gente está falando de militar? Porque quem é capaz de dar um golpe de Estado são os militares incitados pelo comandante deles, O que no faz- caso vem a ser o presidente da O República. que faz a diferença da tentativa pro golpe é a anuência das Forças Armadas. E isso a Exatamente. gente não teve. Né? Porque num ponto... Da cúpula, mas teve É assim, de ó, outros militares. vamos dizer aqui, num ponto Bolsonaro tem razão. Golpe se dá com armas, Sim, sim. para ser bem sucedido. Mas tentativa de golpe Até lá pode é ser uma com papel. tentativa, é isso. Mas independente da tentativa, se isso é crime ou não, existe um fato que é comprovado, que houve uma organização que se juntou com esses fins. Absolutamente. E o utilizando crime de o aparato organização da caserna. Sim, Isso. e o crime de formação de quadrilha, o que quer que seja, independe de se você teve sucesso ou não. É isso. A sua competência para dar o golpe, aí é problema seu. Agora, a questão é... Perfeito. Mas se É você se organizou, se você planejou, você estava O querendo. que mais me choca é que é um plano que contou com a ABIN e que foi apreendido discurso impresso em papel Sim. sobre o porque eventual eles dia do golpe. explicaram que eles tinham que imprimir para ler melhor. Mas é que uma trituradora de papel custa R$200, Cecília. Mas o não que é é desculpa. O que é trituradora de papel? Um A isqueiro. gente não sabe. Mas a gente vai ser muito bem sucedido. Tá Não todo precisa. mundo, Cara, tá todo mundo sendo pego com minuta do golpe, com discurso Não. do golpe. Qual que foi a última que eu comentei também do tipo, por que esse papel existe? E a burrice, eu vi o que mais me chocou ontem foi, eu lembrando, né? No ano passado, quando descobriram a minuta do golpe na casa do Anderson Torres, em janeiro, porque assim, é aquela coisa, né? A incompetência até para cometer crime, porque em janeiro do ano passado encontraram a minuta do golpe na casa do Anderson Torres. Apaga tudo, gente. Queima tudo. Isso, Isso é destrói. tudo de Destrói gabinete. todas as Tudo provas. bem, é outro crime. Não, claro, Você- mas a gente está partindo do pressuposto Que eles de estão que querendo eles se querem proteger. ser e querem ser bem-sucedidos no cometimento do e crime. assim, né? mas de que não era tão escancarado assim. A Lava Jato levou 10 anos e assim, o que eles tiveram que contar de prova material era nulo. Eles tiveram que se basear, criar um regramento completamente à parte, que era a tal da delação Absolutamente. premiada. Só- É o Diz que me disse. Como que é o escoltar até tranã compulsória? A condução coercitiva. Condução coercitiva. coercitiva. De um ex-presidente da República. Para você conseguir criar elementos jurídicos que embasassem uma condenação. E por que a gente não tá vendo isso agora? Porque deu ruim. É isso. Em É isso. 2016 deu ruim.